Oi, eu sou o Adão. Oi, eu sou a Eva. E o culpado é o Adão. Olá, gente! Começando mais uma aula, nossa segunda aula. E hoje a gente tem uma aula preparada para você muito especial. A gente vai fundamentar na Bíblia, né? Então, semana passada a gente contou um pouquinho sobre as nossas histórias, mas agora a gente precisa fundamentar na Palavra de Deus para te ajudar, você que está solteiro ou casado. Então hoje a gente vai falar sobre culpas e responsabilidades no casamento. Qual é a ideia de Deus no casamento e qual é a responsabilidade de cada um no casamento, porque isso é muito importante. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula, né? Estamos aqui. E antes da gente começar, né, convidar vocês para se inscreverem, né, quem não é inscrito, né, divulga aí, ajuda a gente a divulgar o canal, né, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis que vocês conhecerem, tá? E deixem aí as suas perguntas, porque a gente, né, na nossa última aula a gente quer responder perguntas que tiverem, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nos comentários, né, e participa aí, né, o que vocês acharam interessante, né, ou quiser também dar algumas dicas, pode falar aí nos comentários, tá bom? E uma coisa também sobre o nosso canal, toda sexta-feira, então você já lembra aí que toda sexta-feira a gente tem o nosso curso, a gente tem outros vídeos, mas sexta-feira é o dia da gente aprender sobre casamento. Você que está solteiro, né, eu mandei para uma pessoa, a pessoa, mas eu não tenho nem marido, aí que você tem que se preparar, ainda mais na aula de hoje, tenho certeza que tem coisa que a gente não precisa passar, né? Quem está passando vai ter que se desdobrar, mas Deus sempre nos ajuda a recomeçar. E o casamento, né, é a criação de Deus, né? Deus instituiu o casamento, e no casamento, né, no casamento que a gente vê de Adão e Eva, Deus, ele principalmente, ele começou preparando o ambiente, né? Deus, ele foi lá e fez um jardim, que como vocês já viram lá, ele criou o jardim do Éden, e aí sim Deus criou o homem e colocou o homem naquele jardim, né, para que ele cultivasse, para que ele cuidasse daquele jardim. Então Deus prepara o ambiente do casamento, né? A primeira coisa que Deus faz é preparar, né? Se você tá pensando em casar, chama Deus pro seu relacionamento, né? Principalmente no seu namoro, para já começar bem, porque quando você começa com Deus, Deus prepara o ambiente para você entrar num casamento abençoado. E a segunda coisa que Deus faz também, Deus é o sustentador. Deus sustenta o casamento. Não depende só de você, não depende só do cônjuge. Você precisa entender que se Deus, ele cria o ambiente, ele sustenta, né? Então, Deus sustentava Adão e Eva lá. Eles não tinham que trabalhar, eles não tinham que fazer muitas coisas, eles tinham que obedecer. Então, você pode se preparar para o casamento, pode fazer esse curso, inúmeros cursos, beleza, a preparação é importante, mas Deus tem prazer em sustentar o casamento, seja de pessoas crentes ou não, Ele é o sustentador. Né? Deus, ele sustenta mesmo, Deus tem que estar presente no casamento. E outra coisa que Deus, né, ele criou o casamento para que a gente multiplicasse, né? Eu sei que muitas pessoas às vezes não pensam em ter filhos, né? Como a gente pensou, né? Assim, não, vamos deixar mais pra frente, né? Mas uma das coisas principais da união, né, do casamento, é multiplicar, né? Quando Deus fez o homem e a mulher, ele falou que era para que eles fossem fecundos, né? Que eles multiplicassem, né? Então, o propósito do casamento também é multiplicar, né? Eu sei que muitas pessoas às vezes não querem, né? Não, eu prefiro o meu cachorro. Não, mas, né, Deus criou o casamento para que você multiplicasse. Eu sei que há casos, né, de pessoas que têm o problema, né? As mulheres são estéreis, né? O homem às vezes tem algum problema, né? Então esses são casos à parte. Mas se você não tem problema, né? Gere filhos, porque é uma bênção, né? A gente pode falar de nós mesmos. Filhos são maravilhosos, é uma bênção. E também sobre a história de Adão e Eva, às vezes eu fico me pegando, pensando como que seria sem a queda, né? Lógico que Deus já sabia como que ia ser, mas pensa só, os caras estavam lá, não tinha ciúme que não tinha outra mulher, não tinha morte, não tinha que trabalhar, não tinha boleto, cara, casamento maravilhoso, mas isso não impediu que eles errassem. Então, tira essa ideia de casamento perfeito, isso não existe, mas o casamento tem 4 pilares importantes e a gente quer falar sobre esses 4 pilares para que você possa entender qual é o plano de Deus para o casamento. O primeiro plano é que o homem se una-se à mulher. O versículo bíblico que a gente tem como referência é o que? Deixará o homem o pai e a mãe
e uniciar a sua esposa. E eles não mais são duas pessoas, são uma carne só. Né? Então, quando Deus fala isso, é para unir. Casamento é uma fusão. Tipo Dragon Ball Z, cara, isso aí é muito bíblico. Né? Quando o Goku e o Vegeta eles fazem a fusão lá, eles eram dois, eram muito fortes, mas quando eles se juntam, eles ficam mais fortes, mas eles são uma só pessoa. É igual o casamento. Imagine só, são duas pessoas num corpo só, na visão de Deus, e eles se tornam mais fortes. É engraçado que na fusão lá, né, a gente falou que ia ser bíblico, a gente tá no desenho, mas quando eles estão lutando lá, a voz é dos dois. Eles brigam entre si às vezes, mas quando é na batalha, meu amigo, eles ficam muito fortes. E o casamento tem essa ideia de fazer essa fusão, dessa ligação, de se tornarem mais fortes. Não é bom que o homem esteja só, o homem no sentido genérico. É possível não casar? É possível, mas é bom? Não é bom. Então, como a Wendy falou sobre, às vezes, casais que não geram filhos, também há pessoas que talvez estão nos acompanhando aqui, que talvez já tenham uma idade, não conseguiu, tá difícil. Eu digo para você, não é que é pecado não casar, mas é bom casar. Ter alguém passando dificuldade, lutas, né? Porque a pessoa fica mais forte. Então, o primeiro pilar do casamento é o que? A união, a fusão. Pegando o gancho da fusão, né? Um dos outros pilares seria o compartilhar o relacionamento com Deus. Né? Então seria meio que uma fusão a três, né? O povo até fala do triângulo, né? Então relacionamento, um dos principais pilares é você ter o compartilhamento com Deus, né? Adão e Eva, eles estavam sempre compartilhando com Deus, sempre estavam juntos com Deus. Deus sempre à tardezinha, né? Ele vinha conversar, ter um relacionamento com os dois. E eles passeavam pelo jardim, conversavam, né? Eles poderiam contar seus problemas, né? Contar como foi o dia. Então, assim, o principal é compartilhar com Deus. Então, essa fusão tem que ser uma fusão de três, né? Não seria só vocês dois, tem que ser vocês três, né? Deus sendo a base, né? Sendo o sustento, como o Paulo Henrique falou, e vocês dois. Então, é muito importante, principalmente, trazer o compartilhamento com o Senhor no casamento. E o terceiro pilar é a geração de família. Como a gente falou, Deus tem um propósito de quê? Do casamento para se tornar família. Você não é família quando você só é casado, mas quando você tem filhos. Então é uma importante declaração para Deus. Fala, Deus, muito obrigado pelo casamento, me dá filhos. Tem gente que acha que o filho vai atrapalhar o casamento. Não, o casamento talvez já está só de fachada, como a gente vai falar. Então os filhos só vão revelar o que está escondido. Né? Tem gente que fala, mas aí não vamos ter tempo. Lógico, você precisa esperar um tempo. Nós esperamos mais de 7 anos, quase 8 anos para o Miguel nascer. Então a gente planejou, a gente pensou e falou, não, tá na hora. E quando veio, foi uma bênção. Então, lógico, tem que esperar, não é? A gente conhece casos aí de pessoas que casaram rapidamente, teve filhos. Foi uma decisão, eles deram certo, mas tem uns que tiveram maiores dificuldades. Então, o casamento é uma preparação para a família, é o ambiente que Deus preparou. Então, se a família é uma criação de Deus, primeiro tem uma outra criação que é o casamento. Né? Então, a gente sabe de muitos núcleos familiares que o casamento é nulo, não tem a presença de um marido, tem de um homem, que é só o pai, mas não é mulher, e a gente sabe que isso gera muita dificuldade. Né? Então, existem mães que são guerreiras, mães solteiras, que precisam fazer o papel do homem, e isso traz um desgaste muito grande. Então, um casamento fortalecido vai gerar uma família forte, isso é automático. Então, eu já vi uma expressão boa, que o casamento é a primeira célula e Deus vai criando os outros órgãos, né? Como que a gente tem uma sociedade forte? Quando a gente tem uma igreja forte. Como a gente tem uma igreja forte? Com uma família forte. Como eu vou ter uma família forte? Com um casamento forte. Então, esse relacionar que vai gerando transformação na sociedade. Por incrível que pareça, se o meu casamento com o da Wendy for um bom casamento, a gente está ajudando toda a sociedade, está ajudando os nossos filhos. Né? Então, a gente precisa entender que um dos pilares do casamento é a geração de família.
Outro pilar, né, que também é muito importante e Adão e Eva também tinham, que é a intimidade. Né, a Bíblia vai destacar que eles estavam nus e não tinham vergonha um do outro, né? Então, assim, é um pilar muito importante a intimidade, né? Você precisa ter esse relacionamento de intimidade com seu esposo. Às vezes você tem vergonha, eu posso dizer de mim mesmo, né? Eu tinha vergonha, ainda tenho vergonha de falar muitas coisas, né? De conversar, mas não deve ter, né? Eu falo de experiência, assim, a gente não deve ter vergonha. Você tem que expor mesmo aquilo que você sente, expor suas dúvidas, né? Expor aquilo que você precisa saber. Então é muito importante a intimidade no casal. E a intimidade não é só sexual, é emocional, é física, é financeira. Tem que mostrar, tem que se mostrar. Tem casais que não se conhecem. Sim. Isso é uma tragédia. Essa palavra estavam nus, né, significa que o que? Eles estavam abertos, né? Eles estavam totalmente abertos, mostrando mesmo aquilo que eles sentiam, né? Aquilo que eles estavam passando. Então, como ele falou, tem que ser total, né? Você tem que expor mesmo. Se você tá com dificuldade de entender alguma coisa que ele faz ou que ela faz, né? Se você não concorda com aquilo que ele faz, então tem que ser assim, totalmente aberto. Tem que ser totalmente transparente, né? Seria a palavra certa no casamento. Justamente. Então, nós vemos aí 4 pilares importantíssimos para o casamento e que Deus é o criador do casamento. Então, ele tem prazer. Interessante que Paulo vai falar para Timóteo justamente de que chegaria um tempo onde as pessoas proibiriam o casamento. E eu acho que a gente está vivendo esse tempo, os últimos dias. Não é que, vocês não podem casar, mas existe uma patrulha contra o casamento, né? Quantas pessoas, ou talvez você já até foi infectado com esse pensamento: casamento não presta, homem é tudo igual, isso aí é besteira, a gente pode se juntar e depois a gente resolve a nossa vida. Não pense, porque isso é uma dádiva de Deus. Paulo vai descrever que o casamento é um presente de Deus e as pessoas vão lutar contra o casamento, e as pessoas estão lutando. Não é? Uma coisa que é interessante que Paulo, né, ele fala que se você não consegue guardar os seus sentimentos, né, não consegue, qual que é a palavra certa que usa? Né, os seus desejos, né, então é melhor que case. Mas se você também consegue controlar, você que fique solteiro como ele. Mas Paulo, ele estava solteiro para um propósito de o quê? De levar a palavra de Deus aonde ele pudesse alcançar o maior número de pessoas. Então, tipo, a Bíblia, ele fala isso na Bíblia, mas é com um propósito, que é de pregar o evangelho de Deus, é de fazer a obra de Deus. Não é pra fugir dos problemas, e não para fugir dos problemas, e não falar, não, casamento não é uma coisa boa. Não, ele não casou para cumprir o chamado dele que Deus deu para ele. Então, se não fosse por isso, ele teria casado, com certeza, como o Pedro era casado, né, como muitos outros eram casados. Só adiantando aqui um pouquinho, na nossa próxima aula, foi engraçado, a gente gravou a terceira, porque a gente tem um cronograma antes da segunda. A terceira aula, que é a próxima, na semana que vem, nós vamos falar sobre companheirismo no ministério, né? Tem gente que briga por causa tá na igreja, tá fazendo alguma coisa. Então, próxima aula, a gente vai ter companheiro de cabelo. Nosso cabelo não tava muito bom, né? E aí, a gente gravou essa aula, então semana que vem a gente vai falar sobre companheirismo no ministério, que é muito importante. Então Paulo, né, como a Wendy falou, bem pensado, ele não estava casado porque ele estava no propósito. Então tem gente que não decide casar. É pecado? Não é pecado, como a gente falou, mas casamento é maravilhoso. Se tá abrasando é pecado. Vigia agora não. Então, agora nós vamos fundamentar coisas interessantes sobre o casamento. Então, se liga aí. Nós vamos falar sobre características e responsabilidades no casamento. Existem situações que Deus colocou para que o homem faça e que a mulher faça. O problema hoje em dia é que há uma inversão e anulação de algumas situações no casamento que vai gerar desgaste. Por exemplo, quando Deus colocou na mulher o amor, ele vai descrever que ele ama como uma mulher, como uma mãe. E quando é como pai, ele está descrevendo que ele é um provedor. Então tem coisas que Deus colocou no homem e tem coisas que Deus colocou na mulher como características que vão gerar responsabilidades. Então nós vamos começar a dizer 3 principais características do homem e 3 da mulher que vão gerar responsabilidades. Isso a gente encontra em Adão
e Eva. Então você vai ver todas as nossas referências para que você não ache que a gente está aqui inventando. É a palavra de Deus, é a orientação para o casamento. E quem não está cumprindo, está quebrando um preceito, um princípio de Deus, e que isso vai gerar desgaste no casamento. Então, vamos lá. Olhando para o homem, primeira responsabilidade que, na verdade, antes tem a característica, é que Deus falou que Adão deveria guardar e proteger o jardim do Éden. Então, você, homem que está me assistindo, você tem que ser o provedor. Essa é a sua responsabilidade. Adão tinha recebido de Deus essa característica dele vigiar, olhar, observar. E Deus colocou isso, um trabalho, uma função, sendo que não tinha o que guardar mesmo, propriamente dito. Não tinha que proteger nada, apenas de uma possível causa que aconteceria, que era Satanás. Então Deus já estava alertando Adão, mas Adão errou e falhou nessa questão. Então você, homem que está me ouvindo, você tem que ser o provedor da sua casa, provedor emocional. Mesmo que você esteja mal, você tem que ajudar. Você tem que ser o provedor lá. Provedor espiritual, emocional, físico. Cara, você precisa tomar essa responsabilidade. Então, às vezes há uma disfunção de mulheres que são provedoras na casa. E isso vai gerar consequências. Pode ser não curto prazo, mas também tem a longo prazo, que a gente vê muito em muitos relacionamentos. E uma característica, né, de Eva, né, que também tem que ser em nós, mulheres, é que Eva foi criada com a característica de ser auxiliadora, né? Deus fala que Adão estava procurando uma mulher que fosse auxiliadora e idônea, né? E é muito importante nós sermos auxiliadoras, né, do nosso esposo. Né, a gente foi criada para que a gente pudesse estar auxiliando, para que a gente possa estar suportando, né, as dificuldades que ele passa, as decisões que ele vai tomar, né? Então a gente tem que estar junto com ele, né? Então foi para isso que nós fomos criadas. A palavra idônea, ela significa que encaixa perfeitamente, né? E que se encaixa também em tarefas, né, diferentes, tarefas que foram dadas diferentes. Então é muito importante o nosso papel como auxiliador é a gente ajudar, né, o nosso esposo naquilo que ele está fazendo, né? E isso nos gera uma responsabilidade, que é de sermos submissa, né? Ou palavrinha que as mulheres não gostam, né? Ai das feministas. Isso, as feministas não gostam, né? Mas a palavra submissão, ela não é essa coisa que essas pessoas pintam, né? Dessa forma, não, que, né, o marido vai mandar na esposa, essas coisas assim. Não, é simplesmente que você vai estar abaixo da orientação do seu esposo, né? Ele foi criado para te amar como Cristo amou a igreja. Então, e ele vai fazer o melhor para você. Ele vai tomar as melhores decisões para você. Então você tem que estar abaixo da liderança dele, né? Como ele falou, o homem tem que ter o papel de líder da casa, né? Ele tem que orientar, ele tem que ensinar, né? Tem que conduzir, e o nosso papel é submeter a isso, né? Estar junto com o esposo, né? Acompanhando aquilo que ele nos direcionar. Isso não é que ele está mandando em você, você só está ajudando ele, suportando, né, as dificuldades que ele tiver, né, a orientação que ele tiver de Deus, você vai estar do lado dele. Né? Então isso é muito importante, essa é uma responsabilidade muito importante que Deus deu a nós, né? Que a gente fosse uma auxiliadora idônea, né? E que se submetesse, né, à orientação do seu esposo. Segunda característica do homem que vai gerar responsabilidade é que ele recebeu a orientação de Deus. Geralmente a gente vai ver em toda a Bíblia que Deus é real mesmo. Deus fala muito mais com o homem do que com a mulher. Porque o homem tem que ser o sacerdote do lar. Essa é a responsabilidade. Homens, vocês precisam ser o sacerdote espiritual da sua casa. É você que tem que falar assim, gente, vamos orar. O nível está baixando. Vocês têm que falar assim, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia. Vamos parar de fazer isso. O problema é que hoje as mulheres estão tomando na frente porque os homens têm deixado de desejar. Então, Deus acaba usando elas. Mas a função principal é do homem. Quando Deus conversa com Adão, Eva ainda não tinha sido gerada. Foi Deus que falou, Adão, não toque nessa árvore, não coma dessa árvore. Na verdade, não é não tocar, não coma dessa árvore. Então, era responsabilidade de Adão passar isso para Eva. Então, não foi Deus que falou, Eva, não coma. Não,
falou para Adão e Adão que tinha que orientar. Então, os homens precisam ser o líder espiritual da casa. E a gente vê essa disfunção. E às vezes as mulheres ficam tristes, chateadas porque elas estão num nível espiritual lá em cima e o homem só está assistindo jogo, só videogame, só futebol, só pensa em si, só quer descansar e lazer. Cara, acorda, velho. Se liga, é você que tem que ser responsável. Se a sua mulher também tá bem, cara, glória a Deus. Mas Deus vai cobrar muito mais de você. Você pode ter certeza. Então Deus falou mais com os homens porque Ele sempre passou essa ideia. O homem tem que ser o líder espiritual, tem que ser o sacerdote. Então é sua responsa, meu amigo. Outra característica, né, também que Eva, ela nessa parte de auxiliar o Adão, ela ajudou o Adão a dar os nomes, né, dos seus filhos. Quando ela teve, né, o Caim, quando teve Abel, ela ajudou, né, ela participou disso. Também deve ter participado de muitas outras coisas, como não relata na Bíblia. Mas ela deve ter ajudado ele. Depois que eles saíram, né, do jardim, com certeza ela também teve que ajudar, teve que trabalhar junto com ele, né, cuidando dos seus filhos, auxiliando ele. Então é um papel muito importante, né? E isso nos gera uma responsabilidade de o quê? De sermos sonhadoras, né? De a gente pensar em coisas para o nosso futuro, né? De planejar. O homem, ele está liderando a gente, né? Mas o nosso papel é a gente sonhar, a gente pensar, não, vamos fazer tal viagem, vamos fazer tais coisas, né? Vamos melhorar isso na casa, vamos comprar um carro, vamos fazer isso. Então esse é o nosso papel, de nós ajudarmos o esposo também a focar naquilo que você quer. Você passa a ideia, né? Se ele vê que aquilo lá é bom para todos, né? Com certeza ele vai lutar para que isso aconteça. Então é muito importante esse papel nosso, da gente pensar no futuro, né? Eu ouvi isso de pessoas muito importantes, né, próximas a gente, que a mulher, ela fica em casa normalmente, né, quando dá para ficar, né, cuidando dos filhos, e é um dos papéis principais da orientação do filho é a mãe, porque a mãe, ela tá mais próxima do filho, né, ela tá ensinando o filho a caminhar, ela que ensina o filho a ler a Bíblia, ela que ensina o filho a orar, né, assiste os desenhos bíblicos, ela que sempre faz alguma coisa para ensinar, né, o caminho. É lógico, o pai tem um papel mais principal, né, ele que direciona, ele que, né, leva o menino, ó, é pra cá que você vai, é pra esse rumo que você vai, né, mas a mãe também tem um papel muito importante, né, então é muito importante nós sermos sonhadoras, nós sermos visionárias, né, porque por trás de um homem bom existe uma mulher maravilhosa. Já ouviram isso também, né? Então o nosso papel é muito importante também. Uma terceira característica que vai gerar uma responsabilidade em Adão é que ele, quando ele estava dando os nomes aos animais, parece que estava no coração dele um desejo de encontrar uma pessoa semelhante. Tanto que quando ele encontra Eva, ele vai dizer finalmente. Essa expressão finalmente é porque lá no coração dele existia um desejo de encontrar alguém parecido. Então quando ele fala assim, quando ele vê Eva, fala assim, finalmente encontrei alguém, osso do meu osso, carne da minha carne, é porque ele tinha um desejo. E o homem, você que é homem sabe muito bem, a gente precisa ter alvos. Então todo homem, ele precisa ter uma visão, uma meta. E seja a meta financeira, espiritual, seja qual for a meta, o homem precisa ter isso. Se a mulher sonha demais, às vezes a gente precisa ser mais prático. Falar assim, olha, não dá pra gente viajar agora não. Não dá pra gente fazer isso não. Por quê? Porque a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Então, o homem, ele precisa ter alvos estabelecidos. Se a gente dependesse só das mulheres, a gente ia ficar muito endividado. Porque elas querem viver os sonhos dela e tá muito correto. Nós, homens, se a gente não receber esses sonhos, a gente só tá nas nossas metas diárias. E tá bom, não, pra quê? Então, o homem, para balancear tudo isso, ele precisa ser uma pessoa que tem metas. Então, estava no coração dele, falou assim, nossa, parece que eu estou precisando de alguma coisa. E quando ele viu Eva, ele falou assim, é isso aí. E o que o homem precisa ser? Qual a responsabilidade? O homem tem que ser perseverante. Adão estava possivelmente olhando, falou assim, vai que tem alguém aqui parecido comigo no meio desses animais. Né? Eu fico imaginando ele olhando para o animal e assim, isso aqui parece elefante. Tem cara de elefante, pô, isso é um nome. E aí dá o nome do elefante fêmea. Eu nem sei, elefanta ou elefante fêmea.
Mas aí ele teve ter olhado e falou assim, cara, eu preciso de alguém parecido comigo. E quando Deus trouxe, tudo encaixou. Eu acho interessante porque Deus não entrega a Eva de uma vez. Primeiro ele espera gerar o desejo, esse alvo para ser alcançado, e aí ele consegue. Então, todos os homens têm que ser perseverantes no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida conjugal, na criação dos filhos. Os homens precisam ser perseverantes. E nós somos esse osso e essa carne que ele acabou de falar, né? Então, assim, era uma característica, né? Que Eva, ela foi desejada. Então, você é esse osso e essa carne que tanto Adão precisava, né? Nós somos. Então, é muito importante você já viu, né, o esqueleto sem a carne, não tem né, não tem como a carne ficar sem o esqueleto, ela cairia, né? Então é muito importante. E também vice-versa, né? A carne sem o esqueleto não teria ligamento, né? Como é que o esqueleto andaria se não tivesse, né, os ligamentos, né, as articulações, essas coisas. Então é muito importante mesmo. Então, assim, por isso que você é muito importante pro seu Adão, né? Você é importante porque você vai ser o suporte para ele, né? O suporte para ele tomar essas decisões, o suporte para ele alavancar no ministério, né? O suporte para ele fazer as coisas, tomar frente das coisas. Então é muito importante o nosso papel de sermos essa que vai suportar, né? Quando ele estiver com dificuldade, quando ele estiver triste, quando ele estiver precisando de uma palavra amiga, nós precisamos ser essa pessoa, né? Então a gente precisa estar lá como um suporte para o esposo, né? É muito importante isso. Então você ouviu o que é responsabilidade de cada um, né? E característica. Lógico que tem muito mais característica, mais responsabilidade, mas olhando para a vida de Adão e Eva, que é o primeiro casal, a gente vê esses princípios que são tão importantes. Mas agora a gente quer falar sobre as dificuldades, né? Porque o casamento vai enfrentar dificuldade. O casamento não tem problema. Quem tem problema são as pessoas. O casamento por si só não é problemático. O que acontece é que, como qualquer outra coisa, se você morar numa ilha deserta, você vai ter dificuldades. E a história de Adão e Eva não tem um final muito feliz. Na verdade, a gente vê que eles estavam caminhando bem, mas eles encontraram com quem? Com a serpente. E a gente quer falar sobre as serpentes no casamento. As serpentes no casamento significam as tentações que vão destruir casamentos. Muitos casais foram picados por essa cobra, alguns demoram a recuperar, outros ficam sequelados e tem gente que morre, porque essas serpentes são perigosas. E a gente vai entender que você precisa ter cuidado para você não ser picado. Tem casais que são felizes, são casados e felizes, graças a Deus. Se você está assim, continue. Mas também tem casais que estão em processo de recuperação e tem uns que estão à beira da destruição. Então nós vamos falar sobre serpentes que destroem o casamento. E a gente olhando na referência bíblica, na palavra de Deus, a gente vai ver a queda do homem. A queda do homem no sentido genérico, tanto o homem como a mulher, eles caíram. E quando a gente olha para a história, a gente vai ver meias verdades. Gente, meias verdades destroem o casamento. Por quê? Quando Satanás entrou dentro daquela cobra lá e começou a tentar Eva, ele começa a colocar meias verdades, que são perigosíssimas, mais perigosas do que as mentiras. Porque quando a pessoa está mentindo, você fala assim, para, aí a gente sabe que é mentiroso, né? Mas meias verdades são perigosas. Satanás começa falando, colocando dúvida, ele pega a frase de Deus e põe um ponto de interrogação. Aí ele fica brincando de mentira e falar a verdade. Se vocês comerem, vocês vão parecer com Deus. Realmente, parecer no conhecimento. Mas ele estava usando meias verdades. Então, a serpente da meias verdades destrói muito casamento. Pessoas que não falam toda a verdade, que não se expressam, que mentem, que fingem uma coisa. Vou fazer tal coisa, mas vai para outro lugar. E às vezes são coisas simples. Vai encontrar com os amigos, mas por que você não pode? Não, vai brigar comigo. Não fala, eu quero encontrar com meus amigos, eu vou. Isso são brechas que vão dando até acontecer coisas desastrosas como o adultério, como uma outra família, né? Então, cuidado com essa serpente chamada meia-verdade.
A segunda serpente que a gente encontra é quando a serpente enganou a Eva, falando, né, que ela deveria comer o fruto, porque eles iriam conhecer o bem e o mal, assim como Deus, né? Então, isso é muito problemático, porque hoje em dia acontece nos relacionamentos, né? As pessoas querem conhecer coisas novas, querem descobrir coisas novas, porque eles estavam lá na vida deles, normal, só que aí quando a serpente falou, não, se vocês vão conhecer o bem e o mal, vão saber de tudo, então ela ficou interessada, né? Ela falou, nossa, né, eu quero esse negócio diferente. Uma novidade. É uma novidade. Uma coisa nova. Então é muito perigoso, porque às vezes no relacionamento a gente quer descobrir coisas novas, quer trazer coisas novas pro relacionamento. Isso é muito perigoso, porque, né, aquilo que tá dando certo, a gente não deve mexer, a gente não deve ficar tentando trazer coisas que às vezes deu certo em um outro casamento e às vezes não pode dar certo no seu, né? Ou às vezes também quer experiências novas, né? Quer conversar, quer ter amigos. Hoje em dia, uma coisa que é muito problemática, né? O homem às vezes tem amizade com mulheres, ou a mulher tem amizade com homens. Então, assim, é muito perigoso. A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque isso acaba que a pessoa pode ser influenciada, né? E acaba que ela pode ver coisas diferentes naquele homem que ela não vê no seu esposo, e ela pode começar a comparar, né? Então há muito problema nisso, na comparação, né? Que você vai ver o casamento do outro, acha que o casamento do outro é melhor, né? Aí começa a ver no seu, o meu falta isso, o meu falta aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de querer conhecer coisas novas. É muito perigoso. Então a gente precisa, né, sempre estar atento, né? Sempre tomar cuidado, né? E não querer descobrir coisas que não devemos, né? Não querer ver coisas que não devemos. Então a gente precisa estar focado, né? O seu casamento precisa ser vocês dois, né? Eu sei que às vezes dá certo no casamento do outro, mas não. Vocês têm que procurar entre vocês dois aquilo que dá certo para vocês dois, né? E não ficar fazendo comparações, né? Porque isso é muito perigoso. Uma outra serpente que acontece no casamento é a vida espiritual fraca. Mesmo Adão e Eva tendo contato com Deus, eles começaram a fraquejar, ao ponto que a gente não sabe, o texto não vai descrever, mas talvez essa tentação já estava acontecendo um pouquinho já aos poucos. Eles olhavam, talvez Eva olhava para aquele fruto. Então a gente percebe que quando eles comeram ali, eles pecaram. Eles pecaram porque de alguma forma eles estavam distanciando de Deus. E muitos casais têm uma vida espiritual fraquíssima. E isso é perigosíssimo, quando o casal não busca a Deus, como não tem comunhão. E isso não tem a ver com ir na igreja. Não substitua a presença de Deus a um culto, não tem nada a ver. Então, tome cuidado, essa serpente tem picado muitos crentes, né? Então, gente que está tão acostumado com a igreja, que parece que o casamento é só para não pecar sexualmente, aí casa, dá uma relaxada, cuidado. Então você precisa ter uma vida espiritual forte para você não pecar. Uma outra coisa também, né, uma serpente que acaba picando muitos, é quando as pessoas fogem de Deus, né? Elas estão longe de Deus, né? Não trazem Deus para o seu relacionamento. Isso é muito perigoso, porque se você não tem o seu casamento firmado em Deus, na palavra de Deus, não tem como dar certo, né? Pode dar certo nas pessoas que não estão em Cristo, mas assim, é uma coisa à parte. As coisas boas também acontecem para pessoas que não estão com Deus, mas se você é um filho de Deus e se você não coloca Deus, não prioriza Deus no seu relacionamento, as coisas não dão certo. Não dão certo mesmo, porque aí as coisas começam só a piorar, aí começa a vir brigas, começa a vir dificuldades, né? Começa a enxergar coisas que não viam no outro, coisas ruins. Então é muito importante a gente priorizar Deus, né? Quando Adão pecou, mas a Eva, né, eles se esconderam. Né, eles se esconderam de Deus porque eles ficaram com medo, né? Eles não queriam estar na presença de Deus porque eles começaram a ver as coisas, né, da forma como realmente é. Então as pessoas às vezes começam a fugir de Deus, né? Não priorizam o Senhor no relacionamento, não buscam o Senhor. Então é muito importante. Às vezes as pessoas começam a priorizar o seu serviço, né, o seu trabalho, né, a sua vida secular, amigos. Então esquecem, né, não vão mais à igreja. Às vezes no trabalho
trabalho também, o trabalho começa a dar certo, então ele começa a dedicar tempo só no trabalho, e às vezes não vai na igreja. Então uma das coisas que é muito problemática, a gente que trabalhou com adolescentes, a gente sabe muito bem que muitos deles começaram a crescer e arrumaram serviços que tiravam eles do culto, sabe? Tipo serviço que trabalha domingo à noite. Então as pessoas começaram a faltar aos cultos e consequentemente se distanciaram do Senhor, porque não busca na igreja, não busca em casa, né? Então isso fez com que afastassem do Senhor. Então às vezes no casamento as pessoas também fazem isso, às vezes elas só querem o bem-estar dos dois. Não, vamos assistir filme, vamos passear, vamos viajar, e esquecem de buscar o Senhor, esquecem que a principal, né, principal coisa que acontece, que tem que ter no casamento, é a busca constante do Senhor, porque o casamento só dá certo se a presença do Senhor está, né? Se vocês oram juntos, se vocês leem a Bíblia juntos, compartilham, né? Então é muito importante, a gente tenta aqui em casa, a gente sempre compartilhar, né? Uma coisa como eu falei, que o Paulo Henrique sempre me cobrou muito, né? De falar, eu tinha muita vergonha, mas às vezes a gente lê alguma coisa, explica um pro outro, então assim, é muito importante isso, priorizar a presença do Senhor no casamento e não fugir da presença do Senhor. E outra cobra que acontece, que tem picado muitas pessoas, principalmente os crentes, que você vai concordar, que é o fingimento. Quando eles pecaram e eles esconderam de Deus, então eles se colocaram no seu corpo, eram folhas de figueira, né? Era uma tentativa de tampar aquilo que eles começaram a entender, era de alguma forma tentar tampar o pecado. E isso é o que? É uma forma de fingir alguma coisa, que estavam bem. Quando Deus traz eles na presença dele, eles explicam que eles estavam se sentindo envergonhados, estavam nus. Então muitos casamentos são de fingidos, são casamentos que a gente fala aqui muito, casamentos de fachadas, que você só de olhar você fala, ih, não é não. Mas tem gente que usa muita folha e você nem percebe que realmente estão destruídos. Então a gente precisa trazer sinceridade no relacionamento. Casais que precisam pedir ajuda. Quando você que está casado pede ajuda a um líder espiritual, a um casal mais maduro, a pessoas que são de confiança, você está tirando todo esse fingimento. Você está falando, olha, a gente se sente nu, envergonhado, a gente tem vergonha um do outro, a gente tem tal dificuldade. Hoje a gente não vê tantos casais pedindo ajuda. Você deve procurar um terapeuta cristão, ajuda psicológica, ajuda espiritual. Você precisa pedir ajuda. Então esse fingimento é muito danoso. Então tem casais que falam assim, nossa, esse casal está muito bem. Quando passa um pouquinho de tempo eles se divorciam e você fica espantado. O que foi? Eu nunca fui feliz, estava cansado já estava esgotado. Então o que? São as figueiras que as pessoas vão colocando, né, que é uma serpente terrível. Outra serpente também terrível que acontece é quando um culpa o outro, né? Aconteceu também isso lá, né? Que quando Deus veio cobrar, né, de Adão, porque como ele é o líder, Deus veio cobrar dele, né? Falou, uai, o que aconteceu, né? Por que vocês estão escondidos? E aí ele falou assim, não, essa mulher que o Senhor me deu. Então ele culpou Deus e culpou a mulher, né? Tem nada a ver comigo, eu tava fazendo meu trabalho. E aí ele culpou os dois, né, como se ele não assumiu a culpa. Então é um problema muito grande, né? Os homens ou as mulheres começam a culpar uns aos outros, né? Não, o relacionamento tá difícil porque você faz isso, você só joga bola, você só gasta seu tempo com outras coisas, né? Só vive no celular ou algo assim, né? E às vezes um fica culpando ao outro. Então esse é um problema muito sério, né? A mulher foi lá, a Eva foi lá e culpou a serpente e não assume a culpa. Então isso é muito importante no relacionamento. A gente precisa assumir as nossas culpas, né? Assumir que você errou, né? Quando houver uma briga entre o casal, assuma. Não fica jogando um na cara do outro. Não, foi culpa sua. Não, assuma. Se o casamento tá ruim, nunca é só um. Nunca é só culpa do homem, nunca é só culpa da mulher. Sempre há problema por causa dos dois, né? Como ele falou, o casamento em si não tem problema. Problemas são as pessoas que entram no casamento. Então, pessoas são problemáticas. Então, querendo ou não, vai acontecer problemas, querendo ou não, vai acontecer brigas, né?
Mas uma coisa que precisa acontecer é que você assuma a sua culpa, né? Assuma que você errou, peça perdão, né? Se reconcilie, jamais, né, fique brigado, não deixe isso acontecer, né? E não deixe, né, as coisas levarem a coisas piores, a brigas maiores, a questões que acontecem também que as pessoas falam em separar por causa de, às vezes, uma briguinha boba, uma coisa boba que aconteceu, as pessoas já falam, não, vamos separar. Isso jamais deve ter no seu casamento, né? Jamais deve ter essa fala no seu relacionamento, tanto no namoro e principalmente no casamento, né? Jamais use essa frase no seu casamento, né? Reconcilie ali, assuma suas culpas, assuma seus erros, né? E peça perdão e tenta resolver o problema. E né? A verdade é que todos erraram, todos erraram. Satanás está sempre errado e sempre vai ser errado. E o papel dele é esse. É tentar fazer com que os casais se destruam. A cobra, a mais sagaz lá, até ela tomou a culpa, porque onde há culpa, há sentença. Deus começa a sentenciar. Então a cobra perdeu os bracinhos dela, deve ter sido, era muito estranho a cobra, andando com pata, cara, não dá pra nem imaginar. Mas a cobrinha ali só tomou essa sentença e Deus começou a trazer responsabilidades agora por causa dos seus erros. Cara, ou você vai ter responsabilidade para exercer com prazer, ou você vai ter responsabilidade que você vai pagar o preço. Então, Eva errou porque se ela está sendo tentada, Adão, vem cá. E ela não chamou. Eva errou porque ela não trouxe o marido para conversar, para dialogar. E Adão errou porque, para mim, o mais culpado, tem gente que culpa a coitada da Eva, mas para mim o mais culpado é o Adão. Porque Adão recebeu qual função? Guardar e vigiar todo aquele local. Ele deveria saber, minha mulher está conversando demais com aquela cobra. Minha mulher está muito próxima. Ó, o olhinho dela tá brilhando quando ela passa na frente daquele fruto. Só lembrando que o fruto não é maçã, não. A gente não sabe que fruto é, mas não sei porque a maçã pegou como uma tentação. Só era vistoso, né? Como fala que quando a Eva viu o fruto, ela achou muito bonito, né? Talvez muito era dourado, sei lá. Né? Então ela se interessou pelo fruto por causa da beleza dele, né? E também pelo conhecimento, né? Que a cobra sempre falou, né? Que ia ser, talvez parecia um sapato, um escarpão, aí ela ficou assim, não, eu tenho que comer isso daí. Mas uma coisa é certa, todos erraram e todos sofreram consequências. O homem agora teria que trabalhar, suar, ralar muito. A mulher ia ter que ser submissa ao marido, a cobra ia ter que arrastar e Satanás seria esmagado por Jesus Cristo. Então, seja qual for a sua situação hoje, talvez você está passando por uma dificuldade grande, tem que recomeçar, ou você está bem, a gente tem que ter todos os cuidados necessários para a gente aprender que casamento tem que ser protegido, tem que ser guardado. Não é só estamos casados e vamos deixar a vida levar. Não. Tem que investir, tem que estudar. A ideia desse curso é justamente essa, para você aprender. Você que está casado aí há muitos anos, a gente recebeu na semana passada assim, muitos agradecimentos de pessoas que mais ensinam pra gente, né? Eu quero relembrar aqui a Cida e o Jairo. Eles sempre estão acompanhando nosso canal, eles mais ensinam pra gente, né? E ela fala, nossa, a gente tá aprendendo demais. Meu amigo, nós temos que aprender. Mas isso é investir no relacionamento. Quando você estuda, tem muitos outros cursos aí melhores que o nosso, livros, isso é muito importante. Então, vale a pena. Você que está em um bom casamento, preserve. Você que está passando de situação difícil, recomece. Né? E falar em recomeço, Adão e Eva recomeçaram também, né? Eles passaram por tudo aquilo, né? Por toda aquela problemática, né? Um acusando o outro e tudo aquilo, mas mesmo assim, né? Deus deu a oportunidade deles, lógico, né? Saíram do jardim, né? E tal, mas eles recomeçaram a vida deles, né? Tiveram novos filhos, né? Tiveram seus filhos, né? Que é Abel e Caim. Aconteceu a morte, né? O assassinato, mas mesmo assim, eles continuaram e tiveram filhos, né? E Deus estava com eles, né? Mesmo que eles tenham saído do jardim, Deus estava com eles. Então, gente, tem como recomeçar, né? Mesmo que às vezes as coisas estejam muito difíceis, mesmo que as coisas não contribuem para voltar ou para continuar, não, mas gente, recomece, né? É muito importante. Deus tem prazer no casamento, né? Ele não tem prazer no divórcio. Na Bíblia tem vários versículos que Deus condena o divórcio, ele não é a favor.
Então, gente, tudo tem um porquê, tudo Deus pode fazer. Deus, né, pode recomeçar o seu casamento, Deus pode tratar as suas feridas que seu cônjuge tenha feito. Então, recomece. Deus está aí para ajudar você a recomeçar. E também eles foram lançados fora do jardim, que era o ambiente, né, de muita coisa boa, mas eles vão o quê? Enfrentar fora desse jardim várias dificuldades, né? Problemas que a gente vive do nosso dia a dia, o estresse, o cansaço, o trabalho, os desafios. Então Adão e Eva são colocados no mundo real e eles têm as suas dificuldades, mas o interessante é que eles saíram do local, mas Deus estava com eles. É importante saber que Deus não ficou lá no jardim, Deus não os puniu para falar, não converse mais com você nem com a sua família. Pelo contrário, a gente vê um Deus que se faz presente. Então, se você quer recomeçar, sabe de uma coisa, Deus é a primeira pessoa que acredita na reconstrução de um casamento. Deus acredita demais nos relacionamentos. Ele investiu, como nós falamos no início, Deus cria o ambiente e hoje não é o ambiente externo, é o ambiente interno. Deus não quer dar mansão para as pessoas porque aí elas vão ter um bom casamento. Pelo contrário, a gente vê muitos casamentos frustrados em belas mansões, mas Deus cria um ambiente interno. Um ambiente de paz, né? Um ambiente de amor, de cuidado, né? Isso é muito importante. E Deus sustenta o casamento. Deus coloca amor, Deus coloca criatividade nos dois para ajudar um ao outro. Deus é o que provoca, às vezes não é nem a gente, é o próprio Deus, ou cuida melhor de sua esposa, ou sai, passeia. É Deus que faz isso, né? Quando Ele se faz presente e Deus tem o desejo de multiplicar, não só para os filhos, mas nosso desejo do curso é para você também, que você multiplique esse desejo no coração das pessoas de casarem, porque é uma coisa de Deus. Então quando alguém fala assim, case, né, procrie, tem filhos, isso é maravilhoso, né? Quando Deus ele sustenta o casamento. Isso é muito importante, gente. Deus está presente no nosso relacionamento. É maravilhoso, né? E uma coisa interessante que Adão e Eva, eles não se separaram também. Gente, é incrível, né? Por tudo que eles passaram. Na Bíblia, lógico, não tem relatado, né? Muito explícito, mas não fala sobre a separação deles, né? Eles continuaram, tiveram filhos e filhas, e os seus filhos, até fala que os seus filhos, um deles lá, eu não lembro o nome agora, mas fala que ele estava servindo ao Senhor. 7. Então, 7, né? Estava servindo ao Senhor, ou seja, quem ensinou ele a servir ao Senhor? Foram seus pais. Por mais que eles tenham pecado, por mais que eles tenham errado, com certeza, né, eles se arrependeram depois que Deus corrigiu, depois que Deus, né, condenou aqueles que eles tinham feito. Deus fez vestes novas para eles, né, vestes de pele para eles. Então, aquilo lá foi um recomeço para a vida deles, né? Então, a partir daí eles recomeçaram e estavam juntos. Continuaram juntos, trabalhando juntos, criando seus filhos juntos, né, e servindo ao Senhor e juntos. Também que é interessante que eles não... Eva fala, você me culpou, não vou ficar mais com você. Ou Adão fala assim, aí, tá vendo, você comeu, né? Então, houve o perdão. Houve o perdão entre eles, fala assim, nossa, vamos recomeçar, vamos começar. Então, seja qual for o casamento, ele vai passar por um tipo de crise. E o perdão é a chave que traz mesmo a solução, a força necessária para recomeçar. Assim então, como Deus perdoou Adão e Eva, né? Eles praticaram isso. Os dois praticaram isso um com o outro. Então é importante demais, gente, o perdão, né? Reconhecer as falhas, mas principalmente perdoar o outro. Porque às vezes o outro cometeu inconsequentemente, nem foi proposital. E às vezes a gente guarda amargura. Então não guarde essa amargura no seu coração. Perdoe, sempre libere o perdão, seja qual for o problema. Então a gente, né, muita gente só critica, mas a gente também tem que elogiar Adão e Eva pelo recomeço. Uma coisa interessante só pra gente finalizar é que antes, não sei se você sabe, depois pesquisa na Bíblia, se você não concorda, escreve aí no comentário. Mas quando eu olho o texto, e até mostrei para o Wayne, Eva tem o nome dela como Eva depois da queda. Antes ela se chamava, sabe o quê? Adão. Os dois tinham o mesmo nome. Quando Deus olhava para um, estava olhando para os dois. Tanto que quando Deus fez Adão, ele já tinha feito a Eva estava só lá dentro, só tirou Gênesis 5, se eu não me engano, que fala isso, né? Que vai falar sobre a descendência, né? A genealogia, né? Aí fala que quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou lhes chamou Adão. Os dois. É muito interessante isso. Então, depois da queda que dá um nome para Eva. Então,
para você ver como eles estavam juntos, né? Então, através de Cristo a gente pode viver o Éden, né? Então, através de Jesus pode haver essa restauração. Então, nós aprendemos hoje o plano de Deus para o casamento, fundamentos para um bom casamento. Nós aprendemos também que a gente deve ter cuidado com as serpentes que tentam destruir o casamento, mas a gente também aprendeu que sempre é possível recomeçar. Então, você pode falar assim, não, acho que meu casamento tem jeito mais, o casamento dos outros. Não, tem como recomeçar. Nós já vimos vários testemunhos de gente que amava mais ou menos, que tinha, mas agora parece que mudou tudo e eles conseguiram se perdoar, como Adão e Eva se conseguiram se perdoar e tiveram um bom relacionamento. E a gente quer orar por você. Mais uma vez a gente quer agradecer por você estar nos acompanhando e que essa oração possa te alcançar. Você solteiro para se preparar, você que está noivo, que você logo vai começar uma boa fase na sua vida. Você que está bem casado, que Deus possa preservar. Você que está passando uma situação difícil, que você possa recomeçar. Amém? Vamos orar? Deus abençoe vocês. Até a próxima semana que vem. Deus abençoe. Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado por essa aula, por aquilo que nós aprendemos. Que o Senhor possa nos fortalecer. Pai, o Senhor que iniciou o casamento e o Senhor há de prover no nosso coração todas as ferramentas para a gente cuidar do casamento. Pai, o casamento é uma bênção, é um aprendizado, que o Senhor possa manifestar sobre nós graça e conhecimento, que a gente possa mergulhar na Tua Palavra, que a gente possa aprender com os princípios bíblicos, que eles possam nos alcançar. Pai, nós oramos por cada pessoa que nos assiste, aqueles que estão se preparando, que eles possam aprender e eles possam, Senhor, ensinar também. Pai, nós oramos em especial aqueles que decidiram recomeçar o seu casamento. Talvez o Senhor use esse curso, Senhor, esse vídeo para que pessoas possam recomeçar. Pai, nós pedimos por elas, para que haja recomeço mesmo, que elas possam ser usadas pelo Senhor, que o Senhor possa derramar perdão, que elas possam se perdoar, parar de jogar a culpa no outro, assumirem as suas responsabilidades e que nós possamos pisar na cabeça da serpente no nome de Jesus e no poder que há em Cristo Jesus. Pai, nós repreendemos toda ação do mal e que haja restauração. Livra-nós do adultério, dos divórcios, das contendas, das brigas, das meias-verdades. Livra-nós dos fingimentos, do casamento de fachada. Livra-nós, Senhor, das contendas, de estar afastado, que a gente possa ter uma vida espiritual fortalecida e que o Senhor possa derramar sobre nós graça e misericórdia no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem.